Nós estamos em um congresso de célula, amém? Gênesis capítulo 13, do versículo 1 em diante. Que Deus possa nesta noite, mais uma vez, nos fazer entender a essência daquilo que está no coração dele. O segredo de muitas coisas aqui na terra é conhecermos o que está nos céus, no coração de Deus, para executarmos aqui na terra. Essas pessoas que estiveram aqui, que são líderes de células, entenderam que uma vida é algo de mais importante para Deus, e por isso se dispuseram a estar cuidando das vidas, amém? Em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Negueb rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou à região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois moradores na mesma região. Isso porque possuía tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão e brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus e ainda habitavam essas terras. Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Amém? Irmãos, Deus é perfeito. A perfeição de Deus é tão grande que Ele conhece no meio desta multidão a necessidade de cada um de nós. Quando Deus cria Adão, Ele pensa: Adão vai ter necessidades, e Ele cria aquele jardim muito bonito, e dá aquele jardim para que ele cuide, para que ele viva, para que ele ali tenha uma moradia, e concede a ele uma esposa, e concede a ele a presença do Senhor, ter comunhão com o Senhor. Porque Deus não ia criar Adão e deixar de qualquer jeito, porque Deus conhece as nossas necessidades, amém? Quando você veio ao culto desta noite, eu sei que você veio para glorificar ao Senhor, você veio para participar de um congresso de células, e em adorando ao Senhor e glorificando ao Senhor, você faz aquilo que é certo. Mas quando você está glorificando ao Senhor, não se esqueça que da tua necessidade o Senhor jamais se esquece. E por saber que Deus conhece a necessidade de cada um, nós podemos dizer que célula foi algo que Deus criou para atender a necessidade do ser humano, porque todos nós precisamos conviver com pessoas, amém? Do seu lado tem uma pessoa aí, e essa pessoa é extremamente importante para nós. Queria que você olhasse para ela e dissesse assim: você tem ideia do quanto você vale para Deus? Ninguém pode dizer o quanto vale, porque o sangue de Cristo, ele jamais pode ser mensurado o seu valor. E por Deus entender a necessidade, Deus vai em algum momento escolher este homem, Abrão, que se chamaria Abraão. Abraão foi escolhido para ser o pai de uma grande multidão. E a escolha de Abraão não foi à toa. Abraão era um homem de família, filho de Terá, irmãos de Naor e Arã. Do mesmo jeito que seu irmão Naor e seu irmão Arã, ele também se casou, mas ele não teve filhos. E há na vida
de Abraão um homem que seria o pai de uma grande nação, mas ele não tinha filhos, irmãos. E Deus escolhe um homem para ser pai de uma grande nação sem filhos. Havia na vida de Abraão um homem que foi chamado de amigo de Deus, grandes qualidades para ser escolhido como pai de uma grande nação. Arã tinha, um dos filhos era Ló. E quando Arã morre, Abraão toma Ló para cuidar. Diga assim: quem cuidou de Ló foi Abraão. Onde Abraão ia, Abraão levava Ló. Abraão sai de Ur da Babilônia, vai para Arã e leva Ló. Abraão sai de Arã em direção a Canaã e leva Ló. Porque havia no coração de Abraão algo tremendo. O que Abraão fez com Ló foi mais do que ser um pai. Ele foi para ele um pai, ele foi um irmão, ele foi um amigo. E a vida de Abraão é um exemplo para todos nós. E como aquele homem deve ter pensado: o Senhor diz que eu vou ter uma grande descendência, mas não me deu um filho. Porque Deus sabe de todas as coisas. Para você cuidar de uma vida, você nem precisa ter filho. Basta você entender a essência do coração de Deus. Essas pessoas que estiveram aqui, todas elas são ocupadas, amém? Cadê os que disseram? Levanta a mão. Todos são ocupados. Mas entendem que além das suas ocupações, existe algo que é muito mais importante, que são as vidas. Nosso pastor nos ensina que na vida existem coisas importantes, mas existem coisas mais importantes. E ele tem nos ensinado, debaixo do seu pastoreio, na nossa igreja, que as vidas são mais importantes do que todas as coisas. E dentro da vida de Abraão, ele despeja na vida de Ló algo que eu gostaria de chamar a atenção nesse congresso de céu. Quando ele toma Ló e leva Ló para tudo quanto é lugar, quando ele vê as necessidades de Ló, ele faz algo com Ló que se chama cuidar. Diga assim: cuidar. Todo mundo aqui precisa ser cuidado. Amém? Todos que estão nesse lugar precisam ser cuidados. Por isso que Deus tem as estratégias dele. E cuidar significa ação de tomar conta de algo ou alguém. Cuidar significa preocupar-se ou assumir a responsabilidade. Cuidar significa dar atenção. Cuidar significa manifestar interesse ou atenção ou atração por alguma coisa. E na vida de Abraão, cuidar foi tremendo. Quando encontramos alguém que o coração é movido pelo cuidar, coisas grandiosas acontecem. Eu encontrei recentemente uma senhora que cuidava de uma criança especial. E a enfermidade daquela criança a fazia depender totalmente da mãe. E havia algo tão bonito entre aquela mãe e aquela criança, que era fascinante. E aquela criança, tudo que ela precisava, ela pedia àquela mãe, porque ela não conseguia sequer apanhar um copo d'água. E eu disse para ela: essa criança vai te dar muita alegria, você já está me dando. Eu disse: olha que coisa tremenda. Ela disse: olha, com 15 anos de idade, me entregaram uma criança para mim tomar conta, eu tomo conta dela até os dias de hoje. E que não era esta criança. E Deus me fez entender que no coração daquela mulher havia algo tremendo da parte de Deus, que é o que está no coração do Pai, que se chama cuidar. E a célula, ela é para isso, para cuidar. Quem está em célula está sendo cuidado. Amém? Então, quando Deus ele permite que as células sejam estabelecidas, Ele está trabalhando com a necessidade de todos os seres humanos. Porque a começar em mim, todos nós precisamos de cuidados. Foi apresentado aqui a filha do nosso irmão Cláudio com a sua esposa. Eu até disse que a forma é muito boa, que ele deve providenciar mais crianças, porque é uma beleza a criança deles, para a glória de Deus. Mas creio que quando eles se engravidaram, a primeira coisa que eles pensaram foi isso: como eu vou cuidar desta criança? E alguns começaram a dizer: olha, toda vez que a mãe amamentar, tem que colocar para arrotar. Todo mundo aqui sabe. Quando tiver cólica, pode passar ferro numa fralda e colocar na barriga, porque a cólica
alivia. Quando estiver chorando, que botar a mão no ouvido, desconfie se não for dor de ouvido, porque isso faz parte dos cuidados. Quando a criança nasce, olha ali, ó, olha para a vida do nosso irmão Cláudio ali. A criança está nos braços dele. Ele não poderia deixar essa criança solta, porque ela depende dos cuidados desse pai e dessa mãe. Quando Deus cria um homem, Ele sabe muito bem os cuidados que o homem e a mulher precisam. Quando somos crianças, todos os cuidados são necessários, e vamos crescendo, e os pais vão deixando de trocar fralda, vão deixando de dar mamadeira, mas os cuidados vão se modificando, e a pessoa vai se tornando adulta, e alguns acham que não precisam mais de cuidado, até se descuidam da sua saúde. A propósito, quando se descuida da saúde, a gente corre o risco de ser cuidado pelos outros, porque o cuidado é algo constante na nossa vida. Amém? E a pessoa vai envelhecendo, e a pessoa, quando vai ficando idosa, os cuidados continuam. E aquela fase que era da infância dos cuidados começa a se repetir na fase da velhice. Não se deixa mais o idoso sair sozinho, o idoso não vai poder mais comer qualquer coisa, o idoso já não anda mais como ele andava, e o indivíduo começa a ter os cuidados semelhantes a de uma criança, e nós voltamos à fase inicial. Então todos nós precisamos de cuidado o tempo todo. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: olhe, quero lhe dizer, eu não sei nem se eu lhe conheço, mas eu preciso muito ser cuidado. E os cuidados, irmãos, eles estão em todas as áreas. Os cuidados são físicos, são espirituais, são emocionais. E talvez você não saiba, mas do seu lado tem alguém que nessa noite precisa de um extremo cuidado do Senhor. Talvez você não saiba porque você não prestou atenção no semblante de quem está do seu lado. Mas é possível que essa pessoa chegou aqui e tem uma necessidade na sua vida que busca um cuidado especial. E quero dizer que quem entende de gente é Deus, e Deus entende da tua necessidade e sabe muito bem aquilo que você precisa. O que Abraão deu a Ló foi algo tremendo. O que Abraão deu a Ló, irmãos, atinge a vida de Ló de uma forma assim tremenda e poderosa, porque Abraão foi levantado para cuidar de Ló, como Deus levantaria um homem para ser um pai de uma grande nação, se no coração dele não houvesse o cuidado. Talvez o nosso pastor nunca imaginaria de tantas pessoas debaixo da sua autoridade, até porque creio que esse não foi o sonho dele. Mas entendemos, se hoje na vida da igreja existem tantas pessoas, é porque Deus deu a ele um coração de pastor para cuidar dessas vidas. E esse coração e o cuidar na vida dele é que tem feito a direção, do tamanho que ele sempre se reporta que é tão pequeno, mas o coração é enorme para a glória de Deus. E Abraão tem algo para nos ensinar nessa noite, que é sobre o cuidar. E eu queria que você prestasse bem atenção no versículo 5, 6, 7 até o 9. Diz aqui na vida de Abraão o seguinte: Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. Então Abraão propôs a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Parece simples o que Abraão faz, mas Abraão toma um cuidado com o relacionamento entre ele e Ló. Quem cuida se preocupa com os relacionamentos. Havia havendo uma briga entre os pastores de Ló e de Abraão,
porque a terra não sustentava tudo o que tinha, até porque quando Ló acompanha Abraão, a bênção que havia sobre a vida de Abraão acompanha Ló, e diz que Ló tinha igualmente ovelhas, bois e tendas da mesma forma que Abraão. E Abraão vê começando uma contenda lá atrás, e Abraão fica pensando: olha, esta contenda vai estragar o meu relacionamento com o meu sobrinho. E então Abraão faz o quê? Abraão chama Ló e diz assim: olha, nossos pastores estão brigando. Isso que está acontecendo lá atrás é capaz de nos atingir. Por causa do cuidado de Abraão, Abraão diz assim: olha, filho, não quero que exista contenda entre nós. Olha essa terra aí, ó. Se você for para um lado, eu vou para outro, mas escolha o que você quiser. Abraão abre mão de ter a escolha de uma terra boa para o seu rebanho, para dar ao seu sobrinho, porque a principal coisa na vida de quem cuida é zelar pelos relacionamentos. Há muitas células que foram atingidas, e algumas foram até desfeitas, porque o inimigo implantou uma contenda no meio da célula. E pessoas começaram a pensar coisas e geraram problemas, e algumas coisas dessas que aconteceram desfizeram células, porque a contenda é algo do inferno. Intriga é contenda, briga é contenda. E Deus se preocupa com essas contendas, irmãos. Tem famílias que deixaram a contenda entrar, e até hoje colhem as desavenças que aquela contenda, que foi gerada às vezes há 10 anos, até hoje gera efeito sobre a vida de muitas famílias. Se você tem uma família e você quer cuidar da sua família, cuide das contendas para que elas não avancem. A Bíblia diz, em Provérbios 16:9, depois você lê, que Deus detesta 6 coisas e a 7ª Ele abomina. A 7ª que Deus abomina são pessoas que lançam contenda entre irmãos. Então, em nome de Jesus, Deus o levantou para cuidar, não para alimentar contendas. A propósito, aqueles que alimentam contendas entre pessoas, Deus abomina esta atitude. Então, se você em algum momento teve esta atitude, se arrependa. Ou se você tem, quero dizer que diante de Deus esta atitude é abominável. Quando nós temos aqui a vida de Abraão como exemplo de um homem que cuida, ele olha para a sua situação e diz: olha, começou uma contenda lá atrás, ela não vai chegar até a minha vida. Amém? Queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: olha, se chegar uma contenda na tua casa, termine ela antes que ela chegue na tua família. Em nome de Jesus, irmão. Abraão era um homem sábio, até porque ele nem sabia que seria escrito, mas lá em Mateus 5:9, a Bíblia diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, dentro desse cuidado com as contendas. Tem pessoas pagando preços altíssimos, porque contendas começaram, não foram apagadas, o pacificador não entrou em evidência, e essas contendas renderam, e infelizmente a colheita, ela está acontecendo. Mas Deus nesta noite te levanta como pacificador, com um coração cuidador, para cuidar daqueles que Deus colocou sobre a tua autoridade, ou mesmo daqueles no seu trabalho, no meio da sua vizinhança. Seja sempre um pacificador. Aquele que cuida, além de ser pacificador, também está disposto a lutar pelas vidas. Gênesis 14, anda um pouquinho mais, veja o que Abraão fez, versículo 14 a 16. A palavra do Senhor diz assim: quando Abraão, capítulo 14, do 14 em diante, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até Albar, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Quando Abraão ouviu que o seu sobrinho tinha sido preso, ele convoca 318 os melhores da sua casa e vai lutar por aquele que estava perdido.
Quem cuida, luta. Amém? Então lute. Você que é líder de célula, lute por aqueles que Deus colocou dentro da sua célula para conviver. Se você tem sua família, lute por aquelas pessoas. Porque no coração de Abraão havia algo que está nos nossos corações também, que é o cuidar. Quem cuida, além de ser apaziguador, além de lutar, ele também faz outra coisa que está no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Então compartilhou com Abraão o Senhor as acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra. São tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até a minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali, dirigindo-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Nesse momento, Ló não estava mais perto. Ló já estava lá em Sodoma, mas nem por isso Abraão se esqueceu de Ló, porque ainda distante Abraão cuidava de Ló. E Abraão faz uma intercessão: Senhor, se tiverem 50 justos, Senhor, o Senhor vai acabar. E o Senhor não. E se tiverem 40, o Senhor não. E se tiverem 45, e se tiverem 30, e se tiverem 20, e se tiverem 10. E por causa da intercessão de Abraão pela vida do seu, no cuidado do Senhor, Deus poupou a vida de Ló e da sua família. Quem cuida, intercede. Tem alguém nesse momento que está precisando da sua intercessão, porque você foi levantado na vida dessa pessoa para interceder. Há alguém lá fora que nesse momento está passando algum aperto, que no cuidado do Senhor na tua vida, Deus já lhe deu um nome, lhe levantou como intercessor e como intercessora dessa pessoa. Ainda que você não veja o que está acontecendo, continue caminhando, porque essa oração está sendo ouvida e essa pessoa está sendo coberta pela sua oração. O melhor lugar, uma das expressões do cuidado do Senhor, nós podemos ver aqui na vida de Abraão. Mas aquele que é o Criador do cuidado, que é o nosso Senhor, inventou as células, meu irmão, para nós sermos cuidados. Se você está em célula, em nome de Jesus, continue em célula. Se você estava pensando em desistir, permaneça e leve mais alguém. Porque a célula, ainda que não seja perfeita, porque as pessoas são imperfeitas, ela é um local onde nós somos cuidados. É justamente nas células onde Deus manifesta o seu cuidado. E é esse Deus que conhece o que é de mais tremendo, porque Deus é o Criador do homem. Então Deus é aquele que sabe exatamente o que é cuidar de alguém. Deus tem um cuidado tão grande com o homem, que fez uma aliança com ele, para que ele estivesse mais perto e desfrutasse dos cuidados do Senhor. Quando você faz uma aliança com o Senhor, você passa a desfrutar dos cuidados do Senhor. Amém? Por isso que o tema desse congresso é firmes na aliança, cuidando das vidas, cuidando e amando as vidas. Deus se importa tanto com a gente, que criou a água, criou a terra, criou o sol, criou os relacionamentos, criou a família e criou a presença dele, que é expressa, onde você desfruta dessa presença de uma forma grandiosa, quando você estabelece uma aliança com ele. Amém? E todos que têm uma aliança agora, eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Essa aliança não tem preço. Por causa dessa aliança nos aproximamos do Senhor. Você sabe o que é isso aqui? Eu queria que você levantasse sua Bíblia. Levante sua Bíblia. Olhe bem para ela. Olhe para esta Bíblia e entenda que essa é um dos maiores exemplos do cuidado de Deus com a tua vida. Quando você abre a Bíblia, porque a Bíblia liberta, mas era para libertar, você precisa conhecê-la. Quando você abre a Bíblia, você encontra aqui tudo aquilo que Deus expressa como cuidado.
Deus diz o que você não deve fazer e diz o caminho que você deve seguir. Deus diz o que você vai fazer para alcançar o coração dele e aquilo que você não deve fazer para se afastar dele. Aqui tem tudo, até sobre a nossa língua a Bíblia fala. Aqui é o manual do cuidado. Quando Deus cria um homem, Ele sabe das suas necessidades e diz assim: olha, vou deixar que seja escrito um livro, que é a minha palavra e a expressão do meu cuidado com a vida dos meus filhos. E é justamente esse cuidado, irmãos, que se expressa aqui na palavra. Esse cuidado que Deus tem conosco. E a célula é um lugar de cuidado. Quando as pessoas entram em célula, elas chegam na célula e elas não só fazem parte de uma célula, mas elas passam a conviver em célula. Eu costumo dizer que eu não faço parte de uma célula, mas eu convivo em célula. Amém? O que é conviver em célula? Na célula não é o líder que abençoa todos. Todos são abençoados um pelo outro. E você pensa que você recebe de Deus apenas pela vida daquele que está com a palavra na mão? Você recebe de Deus de quem está do seu lado. Porque todo mundo sabe cuidar de alguém. Tem pessoas que vão chegar na célula e vão dar um sorriso para outro e vai estar cuidando daquele outro. Tem pessoas que vão chegar na célula e vão dar um abraço no seu irmão. E ele está cuidando daquele irmão. Tem pessoas que vão chegar na célula e vão fazer uma oração por alguém. Outros vão dar uma palavra. Outros vão convidar alguém. Outro vai dar uma carona. Outro vai perguntar como ele está. O outro vai ministrar a palavra. O outro vai cantar um louvor. O outro vai contar um testemunho. Mas todos participam. Se você não está em célula, não é possível que você seja vazio de tal forma que você não tenha nada para oferecer a alguém. Ou você saiba tudo que você não tenha o mínimo para aprender. Então célula é um lugar de cuidar e você tem o que dar. E o seu lugar é na célula. Porque na célula estão as pessoas. E o coração de Deus, ele bate por pessoas. Irmãos, eu poderia contar aqui experiências grandiosas, tremendas, de diversas células aqui. Porque a igreja tem diversas células. As pessoas que estão aqui, que desceram, elas representam células. Elas não são donas de células. Elas são responsáveis por células. Porque as células são as pessoas. A célula não serve para dar destaque para a vida de ninguém, porque o único destaque é para o Senhor. A célula serve para se conviver. Mas é preciso um responsável. Existe ali em cada célula um responsável. Mas sem as pessoas que estão ali, célula não existiria. Porque a célula somos todos nós. Amém? E aconteceu em determinada célula que faz parte dessa igreja. Um dia chegou em uma reunião de célula, como vocês viram aqui hoje de manhã, 3 células, onde cada dia aconteceu cada momento aconteceu uma coisa. E chegou um irmão muito atribulado. E esse irmão, ele disse assim: olha, eu fumo 2 carteiras de cigarro dentro do meu trabalho. E naquele dia a palavra foi ministrada. Eu não sei se naquele dia a palavra de Deus tocou no coração dele. Mas eu sei de uma coisa: no final da célula, houve um momento em que se pediu para um membro dizer para o outro assim: olha, ministre sobre a vida do irmão aquilo que você acha que ele precisa. E um dos irmãos que fica mais calado nesta célula disse assim: olha, Deus te dê tranquilidade. E aquela palavra entrou no coração daquele irmão de uma forma tremenda. E quando ele chegou em casa, ele disse assim: Senhor, aquele homem me disse que era para me ter tranquilidade. Me dê tranquilidade para eu deixar de fumar, porque eu fumo porque eu sou ansioso. E no outro dia, aquele homem dormiu e amanheceu liberto do vício do cigarro. Para a glória de Deus. Você está perdendo a oportunidade de estar numa célula porque alguém está lá para ser abençoado por você. Não é possível que você não tenha algo para abençoar alguém. Eu sei que você tem. E se você tem, em nome de Jesus, participe. Porque a tua experiência pode falar na vida de alguém. Aquela pessoa está esperando para ouvir a tua experiência. Houve outra situação que aconteceu em uma das salas dessa igreja também, onde, por incrível que pareça, esse mesmo homem que estava atribulado, em um momento de muita tribulação, numa situação terrível financeira, o responsável pela célula recebe a ligação que aquele homem passava aquela tribulação.
E aquele homem não soube o que dizer para ele, porque não havia palavras que aquietassem aquele coração. E Deus não deu a ele uma palavra dentro de um texto, não deu a ele uma oração para ser feita para aquele homem, mas deu a ele a direção para ir no centro da cidade, comprar um copo de mingau e chegar na casa dele e dizer: meu irmão, tudo que você precisa está dentro da palavra, você já sabe muito bem. Teu físico está desgastado, toma aqui o que você precisa, toma esse copo de mingau. E aquilo na vida daquele homem, talvez a pessoa que foi levar o mingau nem soubesse, mas na vida daquele homem, aquele copo de mingau é lembrado até o dia de hoje. Aquela luta se passou, mas aquela atitude é lembrada na vida dele como cuidado de Deus, porque Deus cuida de cada um de nós, e há em nosso coração esse cuidado, porque nós temos o DNA do Senhor, e no DNA do Senhor existe esse cuidado. Deus lhe levantou para cuidar de alguém. Amém? Diga assim: Deus me levantou para cuidar pelo menos de uma pessoa. Porque se Abraão fez diferença na vida de Ló, João vai fazer diferença na vida de José, Cleivan vai fazer diferença na vida de Marcos. Amém? E todos que estão aqui, eu poderia citar o nome de diversas pessoas na tua vida. Tu vai fazer diferença na vida de alguém. Agora quero dizer, esse cuidado está no teu coração, porque foi Deus que colocou. Mas antes do cuidado sair do coração de Deus e chegar até as células, esse cuidado passa pela tua casa. Não há como você expressar cuidado de Deus na vida dos irmãos da célula se primeiro esse cuidado não passar pela tua casa. Olha para a tua casa e lembra-se de Abraão. Abraão foi o pacificador que conteve as contendas. Em nome de Jesus, olhe para a tua casa como pacificador, como cuidador, como a cuidadora, apazigua as situações e não deixe que contendas se instalem. Tem pessoas dentro da tua casa que precisam do teu cuidado. Não adianta você correr semente atrás dos outros, e você vai correr porque Deus vai lhe dar um coração por essas vidas, mas antes de chegar às vidas, você vai chegar às vidas da tua casa, porque tem alguém na tua casa que está precisando ser cuidado e cuidada. Então não vamos entrar pelo caminho da incoerência. Quando Deus nos diz firme na aliança para cuidar de vidas, a maior expressão da aliança se encontra dentro de casa, irmão. Então, em nome de Jesus, preste atenção na saúde da sua família, como família, nas contendas que tem se levantado, porque tem pessoas que colhem até o dia de hoje uma contenda que começou, e aquele que era para cuidar não se levantou para apagar essa contenda. O cuidado impacta, o cuidado começa em casa. Meu pai já é falecido, vai completar esse ano 15 anos, mas uma coisa me impactou dentro de casa, uma coisa muito simples, porque cuidado acontece nos detalhes. Repita comigo: o cuidado, ele acontece e ele se expressa nos detalhes. Quando nos reuníamos para almoçar, e minha mãe preparava uma galinha, na hora de repartir a galinha, ela dizia assim, ela pegava a coxa e jogava no prato de meu pai. E a gente era menino, não entendia muito por isso, porque menino quer comer o prato maior, quer comer um pedaço melhor dizendo. E um dia a gente perguntou: mas por que minha mãe, a senhora faz isso? Ela dizia: olha, seu pai é o que trabalha aqui dentro de casa, seu pai é aquele que coloca comida dentro de casa, nós temos que dar a ele a honra, o cuidado, então ele merece comer o melhor. Isso é cuidado, irmãos. Quando nós íamos fazer uma viagem para Sergipe, meu pai dormia uma tarde para viajar no dia seguinte. Ela me dizia: olha, silêncio, porque ele está dormindo, ele precisa descansar para poder dirigir amanhã. Isso é cuidado. Isso é cuidado que acontece dentro de casa. São coisas pequenas, mas refletem o cuidado. Nessa noite eu quero dizer para você: Deus levantou para cuidar de vidas. Você tem um esposo, você tem uma esposa, você tem filhos. Então deixe Deus expressar o cuidado dele na vida das pessoas através da tua vida. E cuidar de todos, irmãos. Aconteceu algo ano passado que Deus falou muito forte no meu coração. Eu tenho uma filha de 9 anos. E de tanto pensar em contendas entre pais e filhos,
Deus me fez fazer algo com ela. E eu chamei ela e fiz aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu disse assim: filha, vem cá. Vou fazer uma aliança contigo. A partir de hoje, tu não guarda nada no teu coração contra mim. Nem contra tua mãe, nem contra tua avó, que nós moramos juntos. Tudo o que acontecer que você não gostar, você vai falar. E nós falaremos tudo para você. E essa aliança, ela é inquebrável. Amém ou não amém? Começa aí, tem uma coisa para falar? Se tem. E falou: aquele dia assim, assim, o Senhor me tratou dessa forma, eu achei que o Senhor foi ignorante e tal, e tal, e tal. Eu disse: olha, assim, 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 eu fiz por causa disso, disso e disso. Mas eu falei com você realmente duro, me perdoe em nome de Jesus. Você me perdoa? Perdoa. E tem mais alguma coisa assim, assim, acabou. Eu digo: está zerado? Tá, bateu aqui. Agora, então diga. O Senhor, eu digo: não, por enquanto você está zerada, mas eu vou falar com você. Então isso me fez caminhar de uma forma, irmãos, a cuidar melhor. A propósito, eu faço um desafio a vocês. Faça uma aliança com seus filhos, para que nada fique guardado no coração deles. Faça uma aliança com sua esposa, com seu esposo, porque quem cuida, investe na vida. Quem cuida, zela pelo relacionamento. E isso, graças a Deus, tem me ajudado bastante. Anteontem, eu fui sair com ela, e do nada ela abriu a boca e disse: olha, ontem à noite o Senhor falou assim, assim, e botou para lá. Eu disse: me perdoe em nome de Jesus. Não, você estava errado, mas me perdoe pela forma. Ela perdoou, e graças a Deus. Imagine se isso fica se perpetuando, pedra sobre pedra. Então, o cuidado de Deus começa na nossa casa. Amém? Lute pelos os da sua casa. Lute e lute pela aliança que vocês têm com Deus. Em nome de Jesus. Célula é isso, é cuidado. Mas antes de chegar o cuidado na célula, ele tem que chegar na tua casa. E para finalizar, cuide da aliança que você tem com Deus. Eu fui criado nessa igreja. Eu passei um tempo fora, mas uns 4 anos de idade, onde é hoje o verbo estudantil. Eu já passeava por aqueles corredores. E eu me converti aqui. Eu fiz uma aliança com o Senhor aos 8 anos de idade, naquele tempo. Eu vivi na igreja, aprendi o que é dizimar, aprendi o que é ofertar, aprendi o que é levantar a mão, o que é louvar o Senhor, o que é fazer o que qualquer cristão faz. E eu tinha uma aliança com Deus, mas com o passar do tempo, eu fui estudar fora, e essa aliança começou a se esfriar. Eu não deixei de vir à igreja, eu não deixei de dizimar, não deixei de levantar a mão, não deixei de cantar os corinhos que eu já sabia. Mas aquela aliança foi enfraquecida. Mas Deus nunca desistiu de cuidar de mim. E um dia o Senhor me chamou e me deu um choque. E disse assim: você está afastado da minha presença. Você quer voltar para mim? Ou você volta pelo amor, ou você volta pela dor. E naquele dia eu disse: Senhor, eu quero voltar para ti, mesmo dentro da igreja. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, achando que estão com sua aliança com Deus em dia, e não sabem nem o que está acontecendo. Deus é tão cuidadoso que Ele foi atrás, como está indo atrás de você que está aqui nessa noite e se encontra nessa situação. E posso dizer que a minha vida daquele dia mudou totalmente. E por conta daquela aliança, eu entrei debaixo do cuidado do Senhor. E Deus, nessa noite, quer te chamar, você que está com a sua aliança enfraquecida, você que está precisando do cuidado do Senhor, você que tem chamado para cuidar do Senhor e não está cuidando. Em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor quer restabelecer o cuidado de Deus sobre a tua vida.